Olá, o assunto dessa aula é Química Orgânica, classificações de cadeia carbônica. A primeira classificação que iremos falar é com relação à presença ou não de ciclos na cadeia carbônica. E com relação a isso, a cadeia pode ser uma cadeia aberta ou acíclica, quando ela não apresenta nenhum tipo de ciclo. Por exemplo, essa molécula que não tem nenhum ciclo ou essa molécula. São dois exemplos de moléculas de cadeia aberta. Quando a cadeia é fechada, os átomos de carbono se ligam formando pelo menos um ciclo. Nesse caso, ela é fechada ou cíclica. Como exemplos, essa molécula tem uma cadeia fechada formando um ciclo hexagonal. Aqui temos um ciclo pentagonal e aqui um outro ciclo hexagonal. Aqui na fórmula estrutural aberta, fórmula de linhas, fórmula condensada. Então, perceberam a diferença de uma cadeia aberta e uma cadeia fechada? Mas ela também pode ser uma cadeia mista, que é formada por uma parte aberta e uma parte fechada. Aqui, uma parte fechada e uma parte aberta é uma cadeia mista. Aqui também é uma cadeia mista, uma parte fechada e uma parte aberta. Aqui também, uma parte fechada e outras partes abertas. Podem ter cadeias com 2, 3 ciclos, ciclos juntos, ciclos separados uns dos outros, com partes abertas e assim por diante. Tudo bem? Mas se tiver pelo menos uma parte fechada e uma parte aberta, ela já pode ser classificada como uma cadeia mista. Então, essa é a primeira forma de classificar cadeias, com relação à presença ou não de ciclos. A segunda forma de classificação é com relação à ligação entre os carbonos. Nesse caso, as cadeias podem ser saturadas quando os átomos de carbono realizam apenas ligações simples entre si. Aqui, por exemplo, temos uma cadeia saturada e aberta. Aqui também temos uma cadeia saturada e fechada. O que não pode acontecer é ter ligações duplas ou triplas entre carbonos. Aí ela não vai ser mais saturada. Para ser saturada, tem que ter apenas ligações simples entre carbonos. Tá legal? Então, como eu já disse, a cadeia insaturada é aquela em que tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Como podemos ver nesses exemplos, aqui tem ligações duplas entre carbonos e aqui também. E aqui nessa cadeia fechada também tem ligações duplas entre carbonos. Tá legal? Como eu estou enfatizando, para ser classificada como insaturada, a ligação dupla tem que ser entre carbonos. Se nessa molécula aqui tivesse a ligação entre carbonos tudo simples e aparecesse uma dupla aqui de carbono com oxigênio ou nitrogênio, essa dupla não contaria para classificar a cadeia como insaturada. Só se a dupla fosse entre dois carbonos, dupla ou tripla. Tudo bem? Ótimo. Então, essa é a classificação entre saturada e insaturada. A próxima classificação é com relação à presença ou não de ramificações. Nesse caso, a cadeia será ramificada se ela apresenta ramificações. E o que são ramificações? São átomos de carbono que não fazem parte da cadeia carbônica. Ou seja, nesse caso, eu tenho que aprender a marcar a cadeia carbônica da minha molécula. Tudo bem? Temos aqui duas moléculas e vamos aprender a marcar a cadeia carbônica e ver se ficou algum carbono fora dessa cadeia carbônica principal. Então, vamos lá. Começando pela molécula, por essa molécula aqui, vamos marcar a cadeia carbônica. Quando eu chego aqui, eu tenho que escolher se eu vou para baixo, para cima ou para frente. Eu não posso pegar os carbonos de baixo e depois seguir para frente. Eu vou seguir para o lado que tem mais carbonos, que é para frente. Quando chega aqui, eu tenho que escolher para cima ou para frente. Como está empatado, um carbono para frente e um para cima, eu vou escolher para frente.
vou para frente. Quando chega aqui, eu tenho que voltar por onde eu comecei. Então, eu volto e fecho a minha cadeia aqui, ok? Essa é a minha cadeia carbônica. Agora eu faço uma pergunta. Ficaram carbonos fora da cadeia carbônica? Sim, esses carbonos são ramificações. Então, essa cadeia é ramificada. Entendido? Tá. Então, agora vou tirar algumas dúvidas que podem ter surgido aí para vocês. Tá legal? Vamos lá. Se eu começar a marcar aqui, alguém pode ter pensado assim, mas por que que eu não venho aqui, pego esse carbono e continuo marcando a minha cadeia? E aí eu chego aqui e marco esse outro carbono, e chego aqui e marco esse outro carbono, e aqui eu chego e faço essa cadeia. Por que não? Porque existe uma regra que diz o seguinte: a cadeia carbônica ela só pode ter duas extremidades, ó, uma extremidade e outra extremidade. Como eu fiz, é tipo uma cobrinha, né? Uma minhoca, que tem tipo uma cabeça e uma cauda. Então, eu começaria aqui e fecharia aqui, igual eu tinha feito antes. Aqui, ó, é como se ela tivesse uma cabeça, umas pernas, estão vendo aqui, ó, ou mais cabeça, sei lá. Não pode ter isso aqui. É a regra da marcação de cadeia carbônica. Então, eu não posso fazer isso. Se eu tivesse começado aqui e vindo para baixo, eu teria que voltar aqui, ó. E aí eu teria só duas extremidades. E ficaria muito carbono para fora. Tá vendo? Então, de qualquer jeito que eu fizer, eu vou ter carbono para fora da minha cadeia ramificada. Só que aqui eu pegaria só 3 carbonos. Do jeito que eu fiz primeiro, eu peguei mais carbonos, tá bom? Então, o jeito é tentar circular o máximo possível de carbonos, sendo que só pode ficar uma cabeça e uma cauda, tá bom? É assim que nós marcamos cadeia carbônica principal. Vamos fazer isso na próxima molécula? Então, começa por aqui, chega aqui, eu vou ir para cima que tem mais carbonos, chega aqui, eu vou para frente que tem mais carbonos, chega aqui, eu volto, não vou pegar o oxigênio, e chega aqui eu tenho que voltar, porque senão eu vou fazer outra cabeça. Então, pronto, marquei a minha cadeia principal. Ficou o carbono para fora da minha cadeia principal? Sim, ficou. Esse carbono está para fora. Então, ele é uma ramificação. Então, essa cadeia ela é ramificada. Tudo bem? Cadeia ramificada. Então, é assim que eu identifico se uma cadeia é ramificada ou não ramificada. Quando a cadeia não é ramificada, ela é chamada de cadeia normal. É a cadeia carbônica que não apresenta ramificações. Aqui, por exemplo, ó, se eu for marcar a minha cadeia principal, eu vou incluir todo mundo. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou incluir todo mundo, então não vai ter ramificações. Tá legal? Então essa é a terceira forma de classificar cadeias, com relação à presença ou não de ramificações. A próxima classificação é com relação à presença ou não de heteroátomos. A cadeia pode ser heterogênea quando entre dois átomos de carbono há a presença de um átomo diferente de carbono. Nesse caso é o heteroátomo. Como assim? Vamos colocar moléculas para exemplificar isso para a gente. Olha só, quando tem um átomo que está posicionado entre dois carbonos, e esse átomo aqui não é um carbono, ou seja, uma coisa diferente de carbono, entre dois carbonos, tipo assim, o carbono está fazendo sanduíche, os dois carbonos fazendo sanduíche com ele, entendeu? Esse camarada aqui é um heteroátomo. Então, se existe um heteroátomo na minha molécula, essa molécula é uma cadeia, tem cadeia heterogênea. Se tem heteroátomo, é heterogênea. Entendido? Então, aqui tem um heteroátomo, é cadeia heterogênea. Aqui também tem um heteroátomo, ele está entre carbonos. Ó. Aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Ele está entre dois carbonos. Então,
tem um heteroátomo, cadeia heterogênea. Quando não tem heteroátomo, é a outra opção para essa classificação, que no caso será cadeia homogênea, quando não apresenta nenhum heteroátomo. Aqui, por exemplo, vejam, vários átomos de oxigênio, mas nenhum deles está entre dois carbonos. Então, ele não é um heteroátomo. Nenhum deles é heteroátomo. Não está fazendo sanduíche, né, com carbono não tem dois carbonos fazendo sanduíche com ele. Então, é cadeia homogênea. Aqui também é homogênea, porque não tem nenhum heteroátomo. Tudo bem? E antes da última classificação, nós vamos falar de uma substância importante, chamada benzeno, porque a última classificação depende dele. O benzeno é uma substância que possui um anel hexagonal com ligações duplas entre carbonos alternadas entre si. Olha só, esse é o benzeno. Um anel fechado, hexagonal, um hexágono, com ligações duplas entre carbonos alternadas entre si, ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, alternando dupla com simples. Toda vez que isso acontecer, isso aqui é um benzeno. Tá legal? Então, pode ser sim, ó. Ou seja, a simples poderia estar aqui, né? Trocou de lugar a dupla com a simples. Tá vendo? Mas tem que ser desse jeito. Se tiver faltando uma dupla, tiver só duas duplas, não é benzeno, tá bom? Tem que ter três duplas alternadas. Se tiver uma dupla do ladinho da outra, também não é benzeno, tá? Tem que estar alternada, dupla simples, e tem que ter três simples e três duplas. Desse jeitinho aqui para ser benzeno. Tem que ser hexagonal, não pode ser pentágono nem heptágono, tá bom? Toda vez que tiver isso aqui, é um benzeno. Tá legal? E ele pode aparecer com uma bolinha no meio também. Essa bolinha substitui essas três ligações simples, essas três ligações duplas, porque essas duplas elas ficam trocando de lugar, na verdade, tá bom? Que é o efeito da ressonância. Então, pode aparecer o benzeno assim. A última classificação tem a ver com o benzeno, tá? Que é a classificação do aromático. Bom, a cadeia será aromática quando ela possui ao menos um anel benzênico. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Essa substância é o benzeno. Quando tem um anel benzênico só, ele é o benzeno, tá? Se tiver dois anéis de benzeno do lado um do outro, ele é o naftaleno. O naftaleno é uma substância classificada como aromática, porque ela tem benzeno nela. Ele não é o benzeno. Ele é o naftaleno, mas ele tem um anel de benzeno aqui nele. Tudo bem? Esse é o antraceno, que também tem anel de benzeno nele, então também é uma substância aromática. Temos aqui o fenantreno, que também é uma substância classificada como aromática. Temos o benzopireno, que também aqui tem anéis de benzeno. Temos aqui outros exemplos, o fenol, a benzocaína e a aspirina. Então, essa última classificação, gente, é olhar para a molécula e procurar anel de benzeno. Viu um anel de benzeno, ela é classificada como aromática. Tudo bem? Não viu anel de benzeno, ela é classificada como alifática. Não possui anel benzênico, ou seja, são cadeias não aromáticas. Não aromática significa alifática. Essa, por exemplo, não tem anel de benzeno. Essa também não. Tem um hexágono, mas não tem as ligações duplas alternadas. E aqui tem nitrogênios também, né? Aqui também não é hexágono, tem nitrogênio, então não é benzeno. Tudo bem? Então, terminamos aqui essa aula de classificações de cadeia carbônica.